Aula 2 sobre interpretações conjuntivas para professores. Aqui estão alguns exemplos de conjunções que eu trouxe para explicar, por exemplo, a cegonha com a cruz vai gerar o caixão na soma. Aí você vê que a cegonha, ela vem na direção da cruz e gera o caixão na soma e coloca no seu livro que é o fim de um ciclo. A consulente está chegando ao fim de um ciclo, ponto. Porque a cegonha, que é uma lâmina de movimento, parou ali na cruz e vem o caixão na soma. Então é o fim de um ciclo. Aí como é que a pessoa vai entender? Como é que o estudante vai entender o fim desse ciclo? Você tem que explicar por que é o fim de um ciclo dentro da sua cabeça, o que se passa dentro da sua cabeça, como autora, como autor, para dizer que a cegonha com a cruz é o fim de um ciclo. Bom, a cegonha, ela é uma lâmina, é uma ave migratória, é uma lâmina de movimento. E a cruz é uma lâmina estática, parada. Ambas vão gerar na soma o caixão. Então, do que se trata? Dentro do meu ponto de vista, pode se tratar de uma situação delicada em que as coisas tradicionais, porque a cruz e o caixão lidam com tradições muito rígidas, pessoas muito presas às tradições do passado, às raízes do passado, e a cegonha atualiza, a cegonha muda, a cegonha inova, quebra os padrões e traz tudo para contemporaneidade. Então, dentro do meu ponto de vista, poderia ser isso aí. Aí eu chego aqui e explico por que a cegonha com a cruz representa o fim de um ciclo. Por causa disso. Eu expliquei por quê. Agora, você não pode chegar e colocar no seu livro fim de um ciclo, ponto. Esse ponto final aí que você coloca é o problema. Porque você não dá a chance do aluno entender, do estudante entender o que está se passando pela sua cabeça em relação aos conceitos simbólicos para você fazer esse tipo de interpretação conjuntiva entre cegonha e cruz, com um caixão na soma. Então ninguém vai entender o que está se passando aí dentro do seu campo de visão. Você não vai trazer o seu ponto de vista à tona com as explicações. E o que vai acontecer? O seu livro vai ficar um livro sem substância, sem a essência do baralho, que é exatamente a interpretação. Não tem desenvoltura na interpretação. Você chega e coloca fim de um ciclo, ponto. Porque as conjunções ali, todas as conjunções, elas falam sobre o fato, mas não explica por que o fato está acontecendo. Então, se o livro é didático, como você diz, teria que ter uma explicação. Teria que ter. Só que não tem o ponto. E esse ponto é crucial. Ele define e mostra que você só entende a conjunção até ali, né? Então é o que eu falo, essas conjunções, esses livros face a face são um problema, porque se você está oferecendo uma obra autoral didática para estudantes, tudo que é didático é para ensino, instrução, e você não está instruindo nada nem ninguém com isso aí, né? Com esse ponto, com essas frases curtas e sem explicações dos porquês. Ninguém vai entender. Um livro didático é para estudantes e o estudante estuda. E como é que ele vai estudar se você não explica o porquê? Aí que está o problema. O urso aqui com a foice, por exemplo, vai gerar a aliança na soma. Aí você coloca lá no livro, ruptura brusca. É uma ruptura que vai acontecer. Pode ser de um contrato, pode ser com uma pessoa, pode ser de um casamento. Ponto. E deixa em aberto, mas você não explica o porquê. Então você tem que prestar atenção porque você trabalha com símbolos e você tem que entender de símbolos para poder explicar o porquê. Urso com foice, presta atenção na simbologia. Então, o urso com foice, ele lida
lida com tudo que tem a ver com acerto de contas. A foice, ela lida com consequências. Consequências e acerto de contas. A foice tem a ver com coisas que você não pode, digamos assim, romper em relação às cláusulas do contrato que foram estabelecidas entre as partes, porque vai dar problema. A foice, ela é uma lâmina de acerto de contas e limita as coisas. O que ela limita ali? A parte que cabe a cada um como dever e obrigação de cumprir ali no trato. Já estou explicando, hein? Já entrei na explicação. E quando a pessoa, uma das partes, rompe essa parte que lhe cabe como responsabilidade de cumprir para com o outro ali, aí acontece essa ruptura brusca desse arquétipo do urso, né? Em relação à situação que se passa entre as duas partes. Então, o urso com a foice, ele é muito radical, ele não tem aquela segunda chance, não te dá direito a uma segunda chance. Não te dá direito. Exatamente porque não confia mais. Ele já é um cara de... Você vê, o urso é um arquétipo de uma pessoa que não sorri fácil para ninguém, é de poucos amigos. É um arquétipo sério, que define uma pessoa séria. Já não confia em ninguém, já vive isolado, sozinho. Imagina se você perde a confiança dele ali numa oportunidade que tem em relação a esse trato. Aí você não vai ter outra chance, com certeza, e vem essa ruptura brusca. Então eu expliquei por que existe essa ruptura. Agora você põe no livro, ruptura brusca entre contrato, pessoas, não sei o que, ponto. Isso é um problema porque você não explica aos estudantes o que está acontecendo, o que está se passando e o porquê. Você tem que chegar ali a uma diretriz. Você tem que estudar os símbolos, porque pelo que eu entendi, você só estuda a imagem visual da lâmina para fazer um trabalho face a face. Isso daí está errado, né? Então é importante estudar os símbolos para você entender o porquê dessas conjunções estarem manifestando essas lâminas, né, e poder explicar no livro tudo direitinho. Então, os estudantes também, que serão os futuros escritores e professores, prestem atenção em relação a isso aí, para não cometerem esses erros, não cometerem exatamente, porque você vai se queimar como autor, como autora, vai se queimar. Não adianta nada escrever um livro às pressas, publicar pela editora e se queimar. Não adianta nada. Todo mundo sabendo que está tudo errado, todo mundo vendo que está tudo errado, todo mundo em silêncio, todo mundo calado, ninguém se manifesta, fala nada, mas também o livro não vende, fica tudo empacado. O livro fica empacado na editora. Se for algumas remessas da editora para a livraria, vão encalhar lá, porque não vai ter recomendação, vai ficar tudo encalhado. E aí a livraria vai ter prejuízos e não vai voltar a encomendar nada na editora e vai dar problemas para você por causa desses erros aí, desses déficits que dão a entender que você não entende nada e por isso não explicou. Isso é um problema sério, porque o livro é direcionado para estudantes e os estudantes acabam não entendendo nada, acabam ficando sem entender nada, né? Aí você tem que explicar tudo o que se passa na sua cabeça, porque foi você que estudou o símbolo, foi você que ofereceu a obra didática, foi você que reuniu os estudantes ali para verem o teu campo de visão, o teu trabalho, ensinar sobre os símbolos. Então, a responsabilidade do ensino é sua. Eu tenho aula para professores, um curso de aula para professores, eu tenho um livro de aula para professores, e exatamente por causa desses erros, eles foram elaborados, para que você não passe mais vergonha, não se queime mais, para que você não fique mais no erro. E eu estou divulgando aqui no meu canal algumas aulas para professores, não é de hoje, você pode dar uma batida aqui no canal que você vai dar uma conferida e ver os erros principais relacionados
ao que acontece quando você publica o livro e te passa despercebido, mas não passa despercebido por parte de quem entende realmente de símbolos e não é leigo, porque é fácil você vender o livro para o leigo, é fácil, mas não para uma pessoa esclarecida, uma pessoa que tem conhecimento, isso daí não.